Bom, vamos lá. Dando continuidade, né, o que a gente falou na aula passada, a gente parou em cátodo. Hoje a gente vai falar de anodo ou anódio, tá? Esse anodo, né, ele é uma placa de liga metálica, né, de tungstênio, e é capaz de suportar altas temperaturas, né, resultado do choque de elétrons oriundos do cátodo. Ele tem como característica o alto ponto de fusão, ou seja, ele suporta altas temperaturas, certo? E também ele tem uma alta taxa de dissipação de calor, ou seja, ele tem um resfriamento rápido. Além do alto número, né, anatômico. Por quê? Porque quanto maior o número anatômico do alvo, mais eficiente será, né, a produção do raio-x. Lembrando que a gente precisa, né, desse aumento de temperatura justamente para produzir elétrons, né, e esses elétrons eles são responsáveis por a formação do raio-x. É importante também que ele tenha, né, esse resfriamento rápido para a gente poder ter uma alta eficiência, né, na realização da nossa rotina, né, dos vários exames que a gente faz no decorrer do dia. Se ele não tivesse essa característica de alta taxa de dissipação de calor, nós teríamos problemas, né, na realização de exames de raio-x, certo? Existem dois tipos, né, de anodo. O primeiro deles é o fixo ou estacionário. Ele, em geral, né, possui um corpo de cobre com o ponto de impacto dos elétrons denominados ponto focal. Vocês estão vendo aqui a figura do lado direito. E tem o giratório, né, que é um disco, né, de prata. O movimento, né, do anodo é realizado por um rotor localizado ainda dentro do tubo do raio-x no final do eixo do anodo, sendo ele acionado por um estator fora do tubo, ainda dentro da cúpula, tá? Lembrando que os dois eles têm a mesma função, só muda mesmo essa característica. Dentro do anodo giratório, né, a gente tem, né, pistas. E para que servem essas pistas? Essas pistas elas são responsáveis, né, de superar problemas gerados por um calor, né? E essa solução ela foi desenvolvida para que esse calor ele fosse dissipado, né, de forma eficiente, diluindo-se em uma área maior. Ou seja, o anodo giratório ele tem uma maior capacidade de dissipação de calor justamente por essa característica das pistas, certo? Outro equipamento, né, ou acessório importante na radiologia, né, na sala de radiologia, são as mesas, né? Ela é importante para a execução dos exames, por suportar e posicionar o paciente, além, né, de sustentar o filme radiográfico, certo? Ou seja, é o elemento principal, né, na realização dos exames. Por questões de higienização e desinfecção, a mesa ela deve possuir um lençol, né, hospitalar ou um lençol tipo papel toalha a ser trocado a cada novo exame, principalmente, né, em tempos de pandemia. Esse cuidado ele se tornou mais importante ainda. Existem, né, tipos de mesas distintas. A primeira delas é a fixa, né, que, como o próprio nome diz, ela não se movimenta, né, de forma alguma. No caso, é o cabeçote que se alinha, né, com a anatomia em movimentos longitudinais e transversais, ou seja, a ampola que faz essa movimentação, mas a mesa fica lá, né, paradinha. Tem a mesa, né, com movimentos transversais, que é um movimento, né, apenas na direção do técnico, né, para frente ou para trás, né, ao longo da largura da mesa. O posicionamento da anatomia em relação ao cabeçote se dá pelo movimento longitudinal da estativa, né, ou seja, da coluna, que sustenta o cabeçote. Aqui a gente tem uma ajuda maior, né, por conta dessa movimentação, mas mesmo assim quem faz o papel principal é sempre, né, o cabeçote, né, essa coluna que faz esse posicionamento, certo? Outro tipo de mesa é a mesa com movimento total, certo? Esse tipo de mesa,
é o que a gente encontra atualmente assim mais disponível, tá? Ela se movimenta tanto longitudinalmente quanto lateralmente, certo? Tem as mesas também com movimento vertical, né? Que a mesa gira em sentido horário até ficar de pé. E tem a mesa telecomandada, né? Que trata-se apenas de uma mesa com motores, né? Que fazem mover em qualquer direção, controlada por comandos que estão posicionados junto à própria mesa ou junto à mesa de controle. Esses motores, eles se dão normalmente por pedal, certo? E aí esse pedal, né, que é só você pisar, que ele faz toda a movimentação necessária, né, para o deslocamento dessa mesa. Essa mesa também é muito comum, né, nos setores de imagem atualmente. Outro acessório, né, é o porta-chassi, né, ou porta-cassete, a gente chama ele de bandeja. Ele normalmente ele fica naquela coluna que o paciente ele faz, né, o exame em ortostase, certo? Mas também a gente consegue encontrar nas mesas. Existem, né, as grades difusoras ou grade de porta-book, né? É uma grade, né, antidifusora, que é a parte da máquina do raio-x que filtra a radiação dispersa, que pode obscurecer ou borrar a imagem que será produzida e que garante a claridade da imagem do raio-x. Ou seja, essa grade ela é responsável, né, por o filtrar, ou seja, captar os raios secundários, né, que provocam alguns problemas, certo? Principalmente na, na questão, né, da imagem, porque a falta, né, dessa grade ou um defeito, ela pode ocasionar problemas como escurecimento da imagem ou borramento. Essas grades elas são classificadas em móveis, né, e fixos. A gente, né, utiliza essas grades principalmente quando a estrutura medir acima de 12 centímetros, né, ou 14 centímetros de espessura ou comprimento. Lembrando que isso acontece por quê? Porque quanto maior for a estrutura, maior será as grandezas físicas utilizadas, né, para a formação da imagem, como por exemplo o KV. O KV é a tensão, certo? Então, quanto maior o KV, maior a qualidade da imagem. Então, quanto mais a gente utiliza de KV, mais se faz necessário o uso dessas grades, né, para poder fazer a filtração, né, desses raios secundários, ou seja, dessa radiação, para evitar, né, que ocorram problemas como o borramento ou o escurecimento da imagem, certo? A gente vai falar agora também um pouquinho sobre os limitadores de campo, né? Esses limitadores de campo são os diafragmas, né, máscaras, cones, cilindros e colimadores ajustáveis, que possuem a função de limitar o campo, ou seja, a área, né, que vai ser irradiada, evitando a irradiação de zonas inúteis do paciente. Ou seja, os limitadores eles são utilizados para poder fazer com que a gente emita raio, né, somente na estrutura desejada, para que a gente não tenha uma radiação desnecessária, né, em campos adjacentes, ou seja, próximos da região. Os limitadores de campo do tipo diafragma, né, eles são os mais simples, são constituídos de uma folha de chumbo e seu tamanho e forma são fixos. Lembrando que chumbo é um elemento que rádio opaco, certo? Por quê? Porque ele bate ali e o chumbo absorve essa radiação, evitando que, né, passe para a estrutura. Então é por isso que a folha ela é feita de chumbo. Aí vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tem dois tipos, uma forma mais oval, né, e uma forma aqui quadrada, mas todos têm o mesmo objetivo. Existem, né, limitadores também do tipo cone ou cilindro, né, que são tubos de metal em forma cônica ou cilíndrico, né, abertos nas extremidades e revestidos internamente por chumbo, por a mesma questão do limitador de campo anterior, certo?
Esse limitador ele é muito utilizado na mamografia, tá? A gente posiciona, né, na mama, essa mama ela fica acoplada aqui dentro da estrutura, tá vendo aqui, da parte maior, e aí a gente vai e posiciona, né, o cabeçote aqui, né, a ampola, e aí o raio, né, ele é direcionado apenas na estrutura que está dentro desse cone, certo? Mas a gente não utiliza esse tipo de limitador somente na mamografia. Existem também outras áreas e regiões do corpo que é possível, né, fazer a utilização desse limitador de campo. Mas na mamografia existe, né, uma utilização maior. Aqui, né, tá só trazendo um exemplo da utilização desse limitador de campo, né, do tipo cone, no seio da face, né, que é na face, no rosto, né. Aí vocês conseguem perceber aí que ele tá bem posicionadozinho na face. E aí evita, né, que o paciente ele tenha, né, a radiação de áreas como, por exemplo, a tireoide, né, que é uma área muito próxima, né, do pescoço. Então, ele tem essa função que é bastante interessante, principalmente em pacientes que de repente estão fazendo um acompanhamento e se submetem, né, à realização de exames diariamente, né, ou de maneira contínua, não, nem que não seja diariamente, mas que utilize bastante. Então, esse limitador ele é bom por isso, né? Tem os limitadores também, né? Que é o que a gente mais conhece, que são os colimadores ajustáveis, que é também conhecido como colimador luminoso, é o mais comum entre todos, como eu falei. Produz um campo, né, de radiação quadrado ou retangular através dos ajustes. E esse, com certeza, é o que vocês vão conhecer nos estágios, na vida profissional de vocês. Ele é bastante comum, né, nos setores de imagem. Aqui, vocês estão vendo só os exemplos de como são utilizados, né, esse colimador, né, luminoso. Vocês estão vendo aqui, ó, que aqui ambos são figuras das mãos, certo? Mas aqui, na figura do lado direito, vocês estão vendo que tem a colimação da mão toda, certo? Até a região do punho. Já aqui, ó, a colimação de um único dedo e o início aqui, né, do metatarso, certo? Mas se quiser, pode colimar mais ainda. Você consegue colimar, assim, o tamanho mínimo, tá certo? Outra, né, estrutura que é importante a gente comentar são os difusores, né, de chumbo. Esses difusores eles são utilizados, né, para dividir o cassete ou o chassi, né, na posição longitudinal, né, transversal para radiografias que necessitam de duas incidências no mesmo filme. Esses divisores eles são bastante interessantes quando a gente está no início, certo? Quando a gente ainda não consegue ter uma noção do espaço. Quando você já tem, né, mais prática e tal, é bem tranquilo, você consegue fazer sem os divisores, mas é um bom recurso, né, para quando a gente ainda não aprendeu, ou então até quando você não quer ter mesmo erro, né, você vai na segurança e utiliza. Eles são excelentes principalmente para incidências, né, da mão. É um exemplo assim, bem clássico, que se utiliza bastante esse equipamento. A gente também, né, tem a mesa de comando, né, ou painel de controle, certo? Essa mesa, ela é a parte, né, do equipamento que permite ao técnico ter todo o controle da parte elétrica, né, do exame radiográfico a ser realizada, certo? As mesas, elas podem ser complexas, né, com várias opções para a escolha dos parâmetros, ou mais simples, onde tudo é automático e o técnico escolhe apenas os parâmetros técnicos, certo? Gente, é nessa mesa que a gente coloca lá o KV e o MA e o MAS de acordo, né, com a estrutura que vai ser realizado, né, o raio-x. Essa mesa, né, ela é basicamente dividida em dois tipos, né? As mesas do tipo analógicas, né, que são botões rotativos, chaves de liga e desliga e mostradores, né, de ponteiros, e as digitais, né, com botões de pressão suave e mostradores digitais.
Hoje, né, nos raios-x digitais, a gente encontra, né, a mesa de comando digital. Só que nos raios-x convencionais, né, que é mais difícil a gente encontrar, porque já são ultrapassados, mas sim, ainda possível ter. Em Bonfim mesmo tinha, eu levei até a outra turma lá para conhecer, no Agadan. Agora, depois da reforma, eu não sei como é que tá. Mas a gente tinha, né, essa mesa de comando, né, analógico, porque era um raio-x convencional, certo? Aqui está um exemplo, né, da mesa de comando, né, analógica. Lá na escola tem uma mesa de comando bem parecida com essa aqui, ó, do lado direito, que a gente consegue alterar, né, nesses botões rotativos, né, giratórios. Aqui tem exemplos. Essa primeira aqui do lado esquerdo é bem antiga. E essa aqui do meio eu não me lembro já de ter visto alguma, de ter manipulado, tá? Mas todos fazem a mesma coisa. Aqui é o modelo digital, certo? Aqui só são botões mesmo que a gente pressiona e consegue fazer, né, a alteração dos parâmetros técnicos. Ela é bem mais tranquila, bem mais simples do que, né, a mesa de comando analógica, tá? Obrigada por hoje.